Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, saúdo o doutor José Pumes, ilustre procurador eleitoral, a saudação ao doutor Rogério Vargas, secretário judiciário e secretário da sessão, em seu nome saúdo a todos os servidores do TRE, uma saudação também especial aos ilustres advogados que participarão desta sessão, doutor Wagner José Sobieral, doutor Ney Euclides Vieira e doutor Juarez Antônio da Silva. Saúdo também a nossa assistência. Colegas, o primeiro julgamento da tarde é o habeas corpus número 060055661, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, procedência de São Francisco de Assis, com pedido habeas impetrado pelo paciente Vasco Henrique Azambuja de Carvalho e com pedido de sustentação oral pelo impetrante Dr. Wagner José Sobieral. Consulto o Dr. Wagner, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso a leitura, presidente. Então o senhor está com a palavra, Dr. Wagner. Me ouve bem? O senhor está com a palavra. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Amadeu Henrique Ramela Butelli, digníssimo relator deste habeas corpus, ao saudar Vossa Excelência, saúdo aos demais desembargadores deste Tribunal Regional Eleitoral. Minha saudação ao ilustre Procurador Regional Eleitoral, uma saudação em especial aos servidores deste tribunal, que, de uma forma muito zelosa, estão garantindo o pleno funcionamento das sessões neste momento de virtualização dos julgamentos. Fica aqui registrado os meus cumprimentos. Este impetrante, na condição de defensor constituído do paciente Vasco Henrique Azambuja de Carvalho, no dia 26 de novembro de 2020, quando teve acesso aos autos do processo originário perante a Justiça Eleitoral de São Francisco de Assis, verificou que havia sido deferidas duas medidas cautelares em desfavor do paciente e demais investigados: a quebra do sigilo telefônico ou de dados telemáticos e a busca e apreensão de telefones celulares e outros documentos. Ao analisar a integralidade do processo, verificou-se uma ilegalidade. Uma vez que não continha no processo o requerimento de interceptação formulado pelo Ministério Eleitoral e deferido pela Juíza Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral de São Francisco de Assis. Doutor Wagner, só um minutinho, por gentileza, doutor Wagner. Está havendo interferência no áudio. Solicito... agora o doutor Ney também já fechou o áudio. Solicito àqueles que estejam com o microfone aberto, por gente, e que não, quando não estiverem usando a palavra, que deixe fechado. Muito obrigado. Prossiga, por gentileza, doutor Wagner. Perfeito, desembargador. Ao verificar e analisar a integralidade do processo, se verificou que não estava anexado ao processo o requerimento de interceptação telefônico e das dados telemáticos formulados pelo Ministério Público Eleitoral
e deferidos pela juíza eleitoral da 79ª Zona Eleitoral de São Francisco de Assis. Em bom português, eminentes julgadores, não constava do processo o requerimento formulado pelo Ministério Público Eleitoral, limitando-se ao expediente judicial constar uma certidão do cartório eleitoral e ato contínuo a própria decisão objeto deste habeas corpus. A decisão impugnada, ela era bem clara. A autoridade coatora, por diversas vezes, fez referência ao requerimento ministerial, referindo, abro aspas, trata-se de requerimento do Ministério Público Eleitoral para interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas. Em outro momento, disse ela, o requerimento ministerial objetiva a interceptação telefônica. Portanto, a autorização da interceptação telefônica partiu de um requerimento formulado pelo Ministério Público e consignada a sua existência pela própria autoridade coatora. Quando a doutora Vanessa Azevedo Bento, juíza eleitoral, prestou informações a este tribunal, referiu ela que, em 13 de novembro de 2020, foi ajuizada uma ação eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral requerendo a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, sem, contudo, indicar ela que este requerimento não estava juntado ao processo. Em outro momento das informações prestadas pela autoridade coatora, ela asseverou que teria alterado o sigilo do processo, permitindo que este tribunal tivesse acesso, bem como solicitou que o chefe do cartório eleitoral encaminhasse, em conjunto com as informações, a cópia integral do processo. Excelências, a questão em discussão neste habeas corpus não está vinculada ao acesso ou não aos autos do processo. O que se discute aqui é a ausência de requerimento formal do Ministério Público Eleitoral para interceptações telefônicas. E, diversamente do sustentado pelo Ministério Público Eleitoral em sede de parecer, especificamente na página 3 do parecer, em que destacou-se o seguinte, abro aspas, os requerimentos encontram-se devidamente encartados no referido expediente, cuja íntegra foi anexada aos presentes autos, fecho aspas. Aqui é de se destacar, eminentes julgadores, o requerimento de interceptação telefônica formulado pelo Ministério Público Eleitoral somente foi anexado nas informações prestadas a este colendo tribunal. Não tem requerimento anexado, não está juntado no processo originário este requerimento formulado pelo Ministério Público. Não pode a juntada em sede de informações de habeas corpus servir para sanar uma ilegalidade. Antes dessa sessão, eu acessei novamente o processo de primeiro grau e nele não consta do requerimento de interceptação telefônica. A questão é grave, a questão é mais profunda. Ainda que se trate de procedimento sigiloso, tendente a uma medida tão gravosa como é a interceptação telefônica, para que a mesma seja deferido, é necessária a observância de pressupostos. E o requerimento é um pressuposto de validade a este deferimento. Não pode simplesmente ser deferida uma interceptação telefônica e o requerimento não estar juntado, não estar anexado ao processo.
Evidentemente que a defesa ela tem o direito de cotejar as razões que levaram o Ministério Público a requerer uma medida tão gravosa. Se os elementos de prova que embasaram o requerimento do Ministério Público são lícitos ou se eles são ilícitos, se existia indícios de autoria, de materialidade para requerer. A defesa simplesmente não teve acesso a este requerimento, ou melhor, ela não conhece das razões que levaram ao ilustre promotor de justiça requerer a interceptação telefônica. Evidentemente que, quando ausente este requerimento no processo, a defesa resta prejudicada, porque não tem ela como contra-argumentar os elementos pontuados pelo Ministério Público Eleitoral acerca do seu requerimento. Aliás, é um direito da defesa analisar e ter acesso a todos os requerimentos formulados pelo Ministério Público, especialmente um requerimento de interceptação telefônica. Aliás, excelências, brevemente pontuarei que toda essa questão deste processo eleitoral, esse processo judicial eleitoral, teve como ponto inicial, ponto de partida, uma denúncia formulada pela pessoa de Rosalina Gonçalves Messa. Hoje, ela é investigada. A Rosalina, ela captava as conversas de pessoas, sempre direcionando as conversas para o fim que bem entendia, para obter vamos dizer assim, uma prova, que, segundo as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, esta gravação é absolutamente ilícita, especialmente pela vinculação política com a chapa opositora que a Rosalina tem. Por fim, no processo cautelar perante a Justiça Eleitoral, eminentes julgadores, não se faz presente, não está juntado o requerimento de interceptação formulado pelo Ministério Público. Não se fala em ausência de acesso, e sim ausência de pressuposto de validade para deferir uma medida de interceptação telefônica, que é o requerimento formulado pelo Ministério Público Eleitoral. Inclusive, o intuito desta defesa, inicialmente, era a impetração de um habeas corpus contra a decisão da magistrada, porque não existiam indícios necessários de autoria para o deferimento de interceptações telefônicas. Porém, em razão da ausência deste requerimento, que não se encontra acostado aos autos do processo, a defesa se viu obrigada a impetrar este habeas corpus, buscando a nulidade das interceptações telefônicas, uma vez que não está juntado no processo originário o requerimento formulado pelo Ministério Público. Por consequência disso, a defesa não tem como contra-argumentar os fundamentos utilizados pelo Ministério Público para requerer e se a prova utilizada pelo Ministério Público é lícita ou ilícita para justificar o seu requerimento. Encerrando, excelências, a defesa requer a concessão da ordem para anular as interceptações telefônicas deferidas sem a presença, sem a juntada aos autos do requerimento formulado pelo Ministério Público e, por consequência disso, a anulação das provas decorrentes dessas interceptações telefônicas. É como a defesa requer. Muito bem. Doutor José Pumes, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Uma saudação muito especial a Vossa Excelência, aos demais integrantes desta corte. Saúdo também os senhores advogados. Uma saudação muito especial ao doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo os demais servidores desta corte, e uma saudação também à nossa assistência. Neste caso, o habeas corpus foi impetrado, conforme ressaltado agora da tribuna,
contra a decisão que autorizou a interceptação telefônica e telemática seguida de expedição de mandado de busca e apreensão de telefones celulares e outros objetos e autorização para extração e análise dos dados dos aparelhos apreendidos, sob o argumento de que há constrangimento ilegal decorrente da autoridade impetrada ter proferido as decisões sem que constasse nos referidos autos qualquer manifestação ou requerimento do Ministério Público Eleitoral e havendo, por outro lado, menção ao procedimento investigatório criminal em curso perante o Ministério Público. Em síntese, a questão é essa. O que o impetrante alega é que o requerimento formulado pelo Ministério Público, apesar de ser referido pelo juízo em sua decisão, não consta dos autos e, por isso, a decisão seria nula. É natural que em procedimentos como esse, procedimentos investigativos, onde há necessidade de deferimento de medidas invasivas, de medidas de busca e apreensão, medidas de interceptação telefônica, o procedimento todo, ou pelo menos parte dele, seja mantido em sigilo para que se reduza a visibilidade às partes, de modo a não inviabilizar o cumprimento das diligências. Neste caso, embora o impetrante refira que ele não está discutindo o acesso, está discutindo, sim, a inexistência do requerimento do Ministério Público, de fato, a íntegra do processo, trazida com as informações da autoridade impetrada, que consta no ID 1207-8883, e eu ressalto isso, não se trata de peça processual do requerimento formulado pelo parquet, e sim da íntegra do processo. Nela se pode ver que foi formulado, sim, o requerimento de interceptação telefônica em 13/11, nos autos originários, às 8h49, e se fez acompanhar do procedimento investigatório instaurado no âmbito do Ministério Público Eleitoral, e, posteriormente, em 19 de novembro, foi formulado o pedido de busca e apreensão e apresentado o relatório preliminar de interceptação telefônica, que também consta dos autos, se pode ver nessa documentação que foi trazida com as informações da autoridade impetrada. O que acontece, embora o impetrante ressalte que não é disso que se trata, é que o acesso dele aos autos foi que não ocorreu com vista integral, obviamente devido ao grau de sigilo estabelecido. E isso que se pode discutir. O cartório não deu vista integral ao impetrante, portanto, caberia a ele requerer ao juízo, e não ao tribunal, o acesso integral para que pudesse analisar essas peças processuais que foram juntadas pelo Ministério Público Eleitoral, requerendo essas medidas. Somente se fosse negado o acesso na instância originária pelo juízo, aí sim caberia uma medida em face dessa decisão denegatória. E o fato que declaradamente ensejou a impetração, então, que foi reiterado da tribuna, que a inexistência dos requerimentos ministeriais nos autos, infelizmente, não corresponde à realidade, porque, conforme já referido, a íntegra do processo está disponível, com as informações da autoridade impetrada. O processo em primeira instância também pode ser acessado, Vossas Excelências devem ter tido acesso já para verificar que essas peças processuais estão todas disponíveis no processo, então talvez tenhamos um problema de grau de sigilo que eventualmente tenha que ser discutido, mas na instância originária, e entendemos que não neste tribunal. E nesses termos, então, o parecer é pela denegação da ordem. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Está sem som, desembargador. Desembargador Butelli. O microfone. Desculpa. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes da Corte, uma saudação especial ao doutor José Pumes, representante da Procuradoria Regional Eleitoral, doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores desta casa, cumprimento especial aos advogados que acompanham esta sessão, aguardando oportunidade de sustentação oral, em especial também o doutor Wagner Sobierai, que tão bem defendeu seus interesses do seu cliente. Senhor presidente, eu já disponibilizei o voto na rede. Eu inicio pontuando sobre o Instituto do Habeas Corpus, de todos conhecido, e da estreita margem, né, de discussão no seu procedimento. O caso aqui, pontuando e indo direto ao cerne da questão, envolve efetivamente essa questão do sigilo
empregado ao feito cautelar na interceptação telefônica e telemática inicialmente, do qual o doutor procurador não teve acesso. Isso não significa dizer que o requerimento de interceptação telefônica, que é a peça inaugural do expediente lá na origem, na comarca de São Francisco de Assis, não exista. Ele existe e o processo eletrônico, com tantas facilidades e com tanto progresso nos trouxe, também nos impede, doutor Wagner, de proceder numa juntada de documento, né? Numa inclusão de documento, burlando a ordem cronológica dos processamentos daquele expediente. Então, o processo, efetivamente, como bem pontuado pelo Ministério Público, como só ia acontecer no exame percussiente da prova e dos casos trazidos a julgamento, às 8h49 do dia 13 de novembro, foi inaugurado este expediente com um requerimento do Ministério Público, bastante extenso. A parte de pedidos dele são 7 pedidos, vai da letra A à letra G, e o item A é relativo à interceptação telefônica e telemática, de, se não me engano, 5 ou 6 pessoas lá objetos da investigação na origem. Então, talvez, eu não conheço o PJE, em especial de primeiro grau. Nós trabalhamos aqui com de segundo grau e na Justiça Estadual com outro sistema. Mas hoje mesmo pela manhã solicitei que a assessoria consultasse os autos e ainda há a conferência do mesmo grau de sigilo aplicado ao início do processamento do feito. Talvez por isso a discrepância de informações que o senhor teve acesso e a íntegra do processo disponibilizado para os integrantes desta corte. Então, senhores, não há nulidade a se cogitar no procedimento da magistrada de primeira instância. Esta pretensão também de discussão sobre os elementos de indícios de prova que embasaram a petição do Ministério Público Eleitoral também não se faz por meio de discussão de habeas corpus, não é a esfera apropriada para essa discussão, quanto mais o debate em torno da origem da investigação na pessoa da dona Rosalina Gonçalves Messa. O rito do habeas corpus não se presta a esse debate. É necessário, como todos sabem, a prova pré-constituída, extrema de dúvidas, para o reconhecimento de eventual ilegalidade ou abuso de poder. Desta forma, então, sintetizando o meu voto, voto pela denegação da ordem. Assim como voto. Muito bem, colega. Observo na rede que os demais colegas votaram na mesma linha do eminente relator. Então, consulto se algum dos colegas deseja fazer qualquer acréscimo ou declaração de voto. E não havendo, então podemos proclamar o resultado. Habeas corpus número 060055661, de São Francisco de Assis, à unanimidade, confirmaram a decisão liminar e denegaram a ordem. O próximo processo da tarde é o recurso 060046453, procedência São Valério do Sul, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, recurso interposto por Vladimir Antônio Vettorato, e figurando como recorrida Fabrícia Galiotto Dal Sotto. Haverá sustentação oral por parte do recorrente pelo doutor Ney Euclides Vieira e também o doutor Juarez Antônio da Silva pela recorrida Fabrícia Galiotto Dal Sotto. Consulto
os ilustres advogados, doutores Ney e Juarez, se concordam com a dispensa do relatório. Concordamos com a dispensa, excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, o recurso aqui está vendo um delay. Então, com a palavra, o eminente doutor Ney Euclides Vieira, que se manifestará pelo recorrente Vladimir Antônio Vettorato. Excelentíssimo desembargador eleitoral, presidente do TRE, doutor André Vilarinho, a minha saudação. Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem esse colégio do tribunal, aproveito com a devida vênia do eminente desembargador presidente para fazer uma saudação e prestar até uma homenagem póstuma ao grande ministro Teori Zavascki, que ocupou durante um bom tempo uma cadeira importante nesse tribunal. Ele que, há 20 anos atrás, foi relator de alguns processos que eu atuei como advogado, e não poderia deixar, presidente, desse momento, de fazer esse registro, de saudar a todos os desembargadores da mesma altura e da mesma envergadura do nosso saudoso Teori Zavascki. De mesma forma, saúdo o relator doutor Gustavo Alberto Gastal, ao excelentíssimo procurador regional, doutor José Pumes, e também aproveito a ocasião para fazer uma saudação especial ao doutor Alex Fabiano Blatt, meu colega que está junto comigo aqui no interior. Estamos aqui na subseção da OAB fazendo esse trabalho, então saúdo também todos os advogados, todos os colegas, na pessoa do meu colega Alex Fabiano Blatt, que advoga na cidade de São Martinho. Aproveitando também, eminente presidente, de fazer uma saudação a todos os servidores do Poder Judiciário. O caso em pauta da comarca de Santo Augusto, da zona eleitoral de Santo Augusto, diz respeito a uma substituição de candidatura. A candidata Deise Fernanda Costello pediu o seu registro, dentro do prazo legal para o pedido de registro de candidatura, porém não cumpriu o prazo de desincompatibilização de cargo público. Evidentemente, houve a impugnação ao registro de candidatura e, posteriormente, a sentença proferida pela eminente juíza de primeiro grau, a coligação partidária da Deise Costello entrou com um novo pedido de registro, agora substituindo por Fabrícia Dal Sotto. Muito bem. Nós temos aí, do ponto de vista de ordem legal, do ponto de vista processual, enfim, os prazos, aquele conflito entre os prazos. O pedido de Fabrícia foi intempestivo, se levarmos em conta o prazo que antecede o pleito da eleição. Eu tomo a liberdade, excelência, de pedir vênia, inclusive, ao eminente procurador, que tão bem se manifestou nesse processo, compactuando, inclusive, do nosso entendimento de que, na verdade, a Fabrícia não se desincompatibilizou também de cargo público que exercia no município de São Martinho, em que pese não seja este também o pedido principal em função do recurso. O que se discute nesse caso, eminentes desembargadores, é a questão de o que deve prevalecer. O eleitor de São Valério é composto de uma população significativa, de um colégio eleitoral significativo de indígenas, porque no seu território existe uma reserva indígena com um número grande de eleitores indígenas, pessoas humildes, pessoas simples, de poucas luzes, e que foram, de certa maneira, enganadas pelos partidos da coligação, na medida em que, pela foto que ainda se mantinha na urna da candidata Deise, tiveram eles o seu voto na candidata Deise, que estava na foto, e elegendo a Fabrícia Dal Sotto. Ora, excelência, se nós formos olhar do ponto de vista de entendimento, o terraplanismo jurídico não pode, sob maneira, prevalecer sobre o voto.
o voto na sua manifestação livre, consciente do eleitor, nesse caso específico de São Valério, foi fraudado, foi maculado, porque o eleitor se sentiu enganado, pensando que estava votando naquela candidata que estava na urna e elegendo uma terceira candidata que sequer conhecia. Bom, se nós levarmos em conta o interesse individual e o interesse coletivo, o interesse individual da candidata, da Fabrício, dos partidos políticos, de discutirem que mesmo sendo tardia a sentença, com 2 dias da juíza de primeiro grau, que a lei faculta lá a possibilidade de substituição de candidato, nós não podemos sobrepor esse direito individual sobre o interesse coletivo do eleitor e, principalmente, esse sufrágio tão importante que é o esteio da democracia, que é a manifestação do voto consciente, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma enganação. De forma que a cidade de São Valério teve, por esses 2 processos de registro de candidaturas, Excelência, teve um problema de que o tempo exíguo de propaganda eleitoral e a falta de publicidade. Vejam bem, a coligação contrária não se acautelou e não havia interesse da parte deles de dar publicidade, mesmo que num tempo curto até o dia da coleta do sufrágio, no sentido de que pudesse, então, conscientizar o eleitor de que estava votando numa candidata e elegendo outra candidata. Em função disso, Excelência, é que nós entendemos que compete a esse prestigioso tribunal que tem semeado o país no sentido de reparar essa fraude, talvez intencional. Me parece assim que havia um certo interesse de mesmo pedindo o registro de uma candidata que não se desincompatibilizara do cargo, para posteriormente usar esse prestígio que a candidata Deise usufruía diante do eleitorado, depois substituindo pela candidata Fabrícia, levar o eleitor ao erro, ao engano, ao engodo. A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, especialmente, tem se pautado por moralizar qualquer tipo de cooptação ilícita do voto, da enganação do eleitor. E não há dúvida de que essa comunidade indígena, por se tratar de pessoas pouco esclarecidas, e infelizmente num país injusto e desigual, nós tivemos um quê? Nós tivemos um eleitor, em especial indígena, enganado no seu voto, que acreditou estar votando pela urna, pela foto da candidata Deise, e depois teve a surpresa de dizer: eu votei na Deise e elegi a Fabrícia. De forma que a questão processual em si, a questão do ponto de vista da legislação, não pode se sobrepor aos interesses individual de coligação ou de partido político, que poderia, sim, ter feito com que a candidata anterior já renunciasse, na medida em que tinha ciência de compatibilizar no tempo legal. Mantiveram, mesmo assim, esperando uma sentença que, lamentavelmente, não podemos atribuir à doutora magistrada, início de carreira na comarca das Tribulações, com uma função designada, não é ela concursada como juíza eleitoral, de que ela pudesse, talvez, diante de todas as dificuldades que encontrou na comarca, uma comarca sobrecarregada, porque advoguei também, conheço a comarca de Santo Augusto, que ela pudesse cumprir estritamente os prazos e proferir a sua sentença no prazo que talvez a lei pudesse ser mais facultada. Mas por quê? A pergunta que reside é por que os partidos não pediram logo a renúncia para que, então, pudesse haver, abrisse essa porta para essa segunda candidata, que seria, então, posteriormente pedido o registro, que também não se desincompatibilizara da cidade limítrofe, da cidade vizinha de São Martinho. Então, Excelências, de forma que entendo que nós precisamos, evidentemente, analisar sobre o aspecto em si, no sentido estricto sensu, para que a aplicação do ordenamento jurídico seja no sentido de que foi intempestiva o pedido de registro da candidata se levarmos em conta o período exigido que está anterior
o dia da eleição. Até porque esse prazo de lei, ele visa também facilitar todas essas alterações na urna eletrônica, no sentido de que haja publicidade suficiente para não induzir o voto, não induzir a erro o voto do eleitor, e a manifestação consciente, livre, do eleitor possa ser preservado e que esse interesse maior do coletivo, do eleitor, se sobreponha sobre o interesse individual da candidata ou de eventual partido. De forma, Excelência, que a impugnação deve prosperar no sentido de que deva ser acolhido recurso, baseado, inclusive, nas belas e estudiosas e sábias explicações, inclusive, do procurador eleitoral junto a essa corte eleitoral, para que se restabeleça aqui o interesse coletivo, o interesse do voto sobre o interesse individual, é o que se requer por ocasião dessa sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Muito bem. Muito bem. A palavra, o ilustre doutor Juarez Antônio da Silva, pela recorrida Fabrícia Dalsotto. Doutor Juarez, não sei se eu perdi a conexão aí, estão me escutando, doutor Rogério? Eu lhe escuto bem, doutor. Ele estava com o microfone fechado. O senhor está com a palavra, doutor Juarez, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, na pessoa destes, cito os demais desembargadores, julgadores, ao ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral, servidores. Esta breve sustentação vem no sentido de trazer do acerto da juíza que sentenciou o presente processo eleitoral na comarca de Santo Augusto. Por que do acerto? E por que do desde já requerido desprovimento do presente recurso? O acerto é por uma questão simples, lógica e razoável, embasada pelo princípio da razoabilidade, muito comum nos julgamentos desse Tribunal Regional Eleitoral e muito comum também, excelências, no nosso egrégio Tribunal Superior Eleitoral. O que é simples e notório é que não há como substituir aquele que ainda não teve seu registro indeferido. Também simples e muito notório que na pequena comuna de São Valério do Sul é no mínimo equivocada a alegação, respeitada, mas equivocada as alegações recursais, quando alega a ausência de publicidade. Pois você sabe que nas pequenas comunas interioranas, da qual eu sou filho também, e o doutor Ney Euclides também, é um fato que aconteceu de manhã, no bater do sino, todo mundo já sabe. Então, não há como não ter sido publicizado. Ademais, a parte recorrida juntou aos autos toda aquela publicização da propaganda eleitoral efetuada nos meios das mídias sociais, efetuada nas mídias convencionais, através do nosso tão conhecido Santinho, através de todas as reuniões que fez na comunidade. Então, mais esse argumento do respeitado, mas equivocado recurso, não deverá ser acolhido por Vossas Excelências por essas tão simples, mas definidoras do direito da candidata recorrida em ser acatada como substituída da candidata indeferida. Ademais, Excelências, a tese da desincompatibilização e outros ilícitos eleitorais trazidos na esfera recursal foram uma inovação da parte recorrente, porque lá, no pedido inicial, lá na petição inicial, onde buscava a impugnação do registro da candidatura da primeira candidata, lá não se aventava essa possibilidade. Então, com toda certeza, que a São Valério do Sul deu toda a publicidade, que a candidata Fabrícia, hora recorrida, efetuou todos os trâmites legais que eram possíveis de serem
realizadas naquele momento. Repetindo, não há como substituir candidato que ainda não teve sentença de indeferimento da sua candidatura. Portanto, tão breve, mas não sem razão sustentação oral, é tão somente para dizer que a sentença de primeiro grau do juiz eleitoral da comarca, da zona eleitoral de Santo Augusto, obrou em total acerto quando fez ali deixar estampado o princípio da razoabilidade e também decidindo de acordo como decidiu já o Tribunal Superior Eleitoral nas razões e no acórdão citado e trazido junto nas razões deste contrarrecurso, deste recurso eleitoral. Então, o nosso requerimento é pelo desprovimento do presente recurso. Obrigado, excelências. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo de Effenteler. Desembargador Gustavo, não sei, não, acho que caiu a conexão aqui. O doutor Pumes não vai se manifestar, presidente? Desculpe. É que eu estou com bastante problema aqui com a conexão. Não sei o que está vendo, que está congelando muito, acabei me confundindo, desculpe. Doutor José Osmar Pumes, por gentileza, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Renovas saudações a todos, em especial aos senhores advogados. A discussão, nesse caso, diz respeito à viabilidade de se admitir um requerimento de candidatura em substituição a outra candidata indeferida, embora extemporâneo, após transcorrido o prazo de 20 dias antes do pleito estabelecido no artigo 13, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Neste caso específico, o requerimento foi proposto ao juiz em 2 de novembro de 2020. Ressalta-se aqui que, nas razões recursais, a parte impugnante alegou que, além da intempestividade do pedido de registro como fato novo e não analisado no processo eleitoral, a segunda candidata, Fabrícia Galhoto Dal Soto, também não se desincompatibilizou do cargo público que exerce junto ao município de São Martinho, município limítrofe da mesma circunscrição eleitoral e próximo a São Valério do Sul, onde ocorreu as eleições, sendo que tal causa de inelegibilidade não foi observada pela juíza quando do deferimento do registro. E sustenta também que a referida ausência de desincompatibilização resultou em violação aos princípios da igualdade na disputa eleitoral e da paridade de armas, haja vista que a candidata, na condição de nutricionista em município limítrofe, realizou consultas nutricionais gratuitas aos munícipes de São Valério do Sul, localidade onde concorreu ao pleito proporcional. E alegou também que o Partido Progressistas, com interesses subreptícios, estrategicamente propôs a substituição de uma candidata inelegível declarada por outra, em prazo exíguo diante do pleito eleitoral que resultou no engodo do eleitor nas urnas pela impossibilidade de troca da foto na urna após a decisão judicial de indeferimento da primeira candidatura, conforme foi reiterado da tribuna pelo eminente advogado do recorrente. Então, na origem, o requerimento de registro foi deferido, embora proposto extemporaneamente, e o que se deve ressaltar que o rito desse processo ele foi um tanto quanto estranho, porque, no mínimo, houve uma inobservância dos ritos previstos na Resolução 23.609, especificamente aqueles dos artigos 34 e 50, pois foi expedido o edital antes de aportados aos autos os documentos necessários à verificação das condições de registrabilidade e porque a impugnação e o registro não foram julgados de forma conjunta, tendo sido prolatada a sentença de improcedência do pedido do impugnante inicialmente, sob o fundamento de que, embora o prazo para o requerimento de substituição de candidatos tenha findado em 26 de 10 de 2020, o partido não teria como respeitar esse limite temporal, pois a publicação da sentença que indeferiu o registro da candidata substituída ocorreu somente em 28 de 10 de 2020. Mas, em razão disso, considerou a magistrada que não havia como impor ao partido que apresentasse substituto antes do implemento da hipótese legal autorizadora de substituição. Então, de fato, nós temos nesse processo duas sentenças. Uma sentença que julgou a impugnação, porque assim que protocolado o requerimento de registro de candidatura, foi veiculado um edital para eventuais impugnações, houve essa impugnação em razão da extemporaneidade, foi julgada essa impugnação e, após, se instruiu o requerimento de registro de candidatura para, mais adiante, ser proferida uma outra sentença, então, de deferimento do registro de candidatura. Entendemos que essa sentença merece, sim, reparos,
pois houve a inobservância do prazo disposto no artigo 13, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que tem correspondência no artigo 72, parágrafo 3º da Resolução 23.609, e essas disposições normativas acarretam o inevitável indeferimento do pedido de substituição de candidatura, conforme, inclusive, já decidiu esse egrégio tribunal, e aqui eu cito o processo julgado em 13 de novembro de 2020, por essa Corte, 0600-327-88, 2020-621-0069, em que foi relator o eminente desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, e que constou do item 2 da emenda, em observância do prazo disposto no artigo 72, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.609, intempestividade do requerimento de substituição, impondo-se seu indeferimento. De fato, o artigo 72 da resolução citada estabelece que é facultado ao partido político ou à coligação substituir o candidato que tivesse o registro indeferido, cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro. Contudo, nos termos que estabelece o parágrafo 3º desse dispositivo, a substituição, exceto no caso de falecimento, somente pode ser feita se requerida até 20 dias antes do pleito, sendo que no presente caso, conforme já foi dito, o pedido de registro de candidatura da recorrida foi protocolizado apenas em 2 de novembro de 2020, portanto, após o decurso do prazo final para substituição, que findou em 26 de 10 de 2020. Entendemos que não se pode imputar à Justiça Eleitoral o desfecho do pedido de registro de candidatura em razão do descumprimento do prazo estabelecido no artigo 16, parágrafo 1º da Lei das Eleições, porque esse prazo se mostra, em primeiro lugar, completamente inviável, mormente se tratando de eleições municipais com um grande número de candidatos e um volume imenso de processos a serem julgados em prazos muito curtos. E nesse cenário, entendemos também que a avulta constatação de que o risco de indeferimento de pedidos de registro de candidatura por descumprimento das condições de elegibilidade e ou de registrabilidade ou por incidência em causas de inelegibilidade é de exclusiva responsabilidade dos partidos e dos candidatos. E que entendimento diverso deste poderia conduzir à inviabilização do processo eleitoral, haja vista que possibilitaria aos partidos, às vésperas das eleições, inscrever candidatos que não se deram a conhecer aos eleitores durante o período de campanha eleitoral para a conquista do voto dentro das regras do debate democrático. Mais do que isso, diante da inviabilidade técnica de substituição de nome, número e foto de urna após transcorrido o prazo do artigo 16, parágrafo 1º da Lei das Eleições, poderia ocorrer até mesmo a indução dos eleitores a erro ao votarem em um candidato acreditando que o fariam em outro, já substituído, em verdadeira subversão da democracia, no nosso entendimento. É o que se refere que houve nestes autos, não está devidamente demonstrado nos autos eletrônicos, mas foi trazido esse fato pelo recorrente, tanto nos autos, quando da interposição do recurso, quanto da tribuna. E nesses termos, então, diante do descumprimento do prazo previsto no artigo 13, parágrafo 3º, já citado, da Lei das Eleições, 72, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.609, o Ministério Público Eleitoral entende que deve ser reformada a sentença para julgar procedente a impugnação e, consequentemente, indeferir o pedido de registro de candidatura de Fabrícia Galhoto Dal Soto para concorrer ao cargo de vereadora no município de São Valério do Sul. No que diz respeito aos demais pontos do recurso referentes à ausência de desincompatibilização de função pública e eventuais reflexos no pleito resultantes da substituição intempestiva, tem-se que restam prejudicados, uma vez que é caso de acolhimento à impugnação para indeferimento do pedido de registro, dada a sua extemporaneidade manifesta. De qualquer forma, cabe registrar também que a alegação de ausência de desincompatibilização, embora se trate de matéria passível de conhecimento ex officio pelo juízo, nos termos da súmula 45 do TSE, veio desacompanhada de elementos probatórios mínimos aptos à sua demonstração, e também que eventuais vícios no pleito resultantes de divergências de foto, nome e número de urna não pode ser objeto de apuração nessa via estreita do requerimento de registro de candidatura. Em face do exposto, portanto, o Ministério Público Eleitoral encerra opinando pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos do parecer. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Gustavo. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos demais colegas que compõem a corte, excelentíssimo doutor José Pumes, procurador regional eleitoral, excelentíssimos doutores Ney Euclides Vieira e Jularias Antônio da Silva, que ocuparam a tribuna, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário da sessão, estimados servidores do TRE, e uma saudação especial a todos aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Senhor presidente, eu inicio pontuando que prefiro e vou tangenciar os aspectos levantados pelo ilustre
advogado do recorrente, relacionados à eventual ocorrência, suposta ocorrência de fraude, enfim, que eu acredito que absolutamente não calham a nossa análise, né? Seria impensável, né? Se supor, se pensar numa fraude, né? Qualquer tipo de atitude intencional no sentido de ludibriar o eleitorado, né? Então, esse aspecto eu vou deixar absolutamente de lado. Como já bem posto por todas as sustentações orais, a recorrida teve deferido um RRC, um registro de candidatura, em substituição a uma candidata que inicialmente era a opção do partido para concorrer a cargo de vereador, em razão de haver sido impugnado o registro de candidatura, que terminou vindo a ser julgado procedente pela constatação de que a anterior candidata não preenchia requisitos legais para concorrer, especialmente, nomeadamente, desincompatibilização tempestiva. A lei eleitoral é muito clara e estabelece condições várias de registrabilidade, de elegibilidade, causas de inelegibilidade, de indeferimento de registro, de forma que eu trago aqui a conhecida teoria da conta em risco, né, para dizer que o partido optou, enfim, entendeu por bem correr o risco de levar a registro de candidatura uma pessoa, um profissional, uma candidata que não cumpria alguns desses requisitos, no caso, incompatibilizar, e por isso, inclusive, terminou por ser impugnado seu registro de candidatura. E mesmo diante do manejo dessa impugnação, o partido se manteve com a disposição de manter essa candidata, que terminou sendo impugnada, para concorrer ao pleito. Vindo, então, somente no dia 2 de novembro deste ano, passados, portanto, quase 2 semanas do prazo fatal, 2 semanas, não, perdão, passados mais de uma semana do prazo fatal, que era 26 de outubro, vindo, então, a substituir essa candidatura. E é claro que por questões até operacionais, e isso se justifica e afasta completamente qualquer possibilidade de alegação de fraude, qualquer possibilidade de se pensar em fraude, por evidentes questões operacionais, não havia mais tempo de substituir nome e fotografia na urna eletrônica a essas alturas, né? Mas, enfim. Então, a candidata anterior descumpriu os prazos de desincompatibilização, foi impugnada, e, repito, diante da impugnação manejada, nem assim o partido optou, entendeu por bem, substituí-la desde logo. E só o fez em 2 de novembro, repito. A resolução TSE 23.609 de 2019, que é a que regulou as eleições deste ano de 2020, não deixa nenhuma margem a dúvida quanto ao prazo possível de registro de candidaturas, 26 de outubro. Então, nós estamos diante, claramente, de uma intransponível questão de intempestividade do registro de candidatura da recorrida Fabrícia. Como bem disse o Dr. Pumes, ainda restariam aspectos relacionados à desincompatibilização igualmente em relação à Fabrícia. Todavia, os autos não aportaram provas e, de qualquer modo, a questão prevalente aqui é a intempestividade do registro, de forma que se mostra despicienda qualquer análise relacionada a aspectos relativos à desincompatibilização de Fabrícia para concorrer em substituição a Deise. Por essas razões, senhor presidente, e me reportando ao voto bastante analítico que já foi disponibilizado aos colegas e em seguida está à disposição também dos eminentes advogados, eu estou dando provimento ao recurso para julgar procedente a ação de impugnação de registro de candidatura e indeferir o registro de candidatura da recorrida Fabrícia. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo, a sua internet estava falhando bastante, dando até algumas interrupções de áudio. Eu achei que fosse aqui, porque a minha internet aqui no tribunal também está fraca, mas constatei que foi problema aí na sua transmissão via internet. Então, eu consulto a todos os colegas e aos advogados que
que participam deste julgamento, se consideram que o voto está suficientemente esclarecido, se não ficou qualquer dúvida na manifestação do relator, porque se caso houver, nós vamos ter que, então, pedir para o desembargador Gustavo trocar por celular e fazer... Eu posso trocar, se for o caso, eu posso trocar de fonte de áudio e repetir. Sim, por isso, mas vamos ouvir... Sim, desembargador Gustavo, então vamos ouvir se há necessidade... Pequenas interferências não prejudicam a compreensão do voto do desembargador Gustavo, perfeitamente compreensível. Certo. Da minha parte também, eu entendi perfeitamente. Ótimo. Houve pequenas oscilações ali que ele logo retomou. Tá. E os advogados conseguiram escutar perfeitamente. Perfeitamente. Da nossa parte, perfeitamente. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos prosseguir. Eu observo, desembargador Thompson Flores, aqui consta para mim aqui que Vossa Excelência manifesta a intenção de pedir vista do processo? Senhor presidente, eu me associo aos cumprimentos já realizados. Sim, senhor presidente, foi citado um precedente meu, até na sustentação do parecer do Ministério Público, e eu gostaria de dar uma examinada nos autos, eu vou pedir vista, e já me comprometo a trazer na nossa última sessão, na sexta-feira, trarei o voto vista. Perfeito. Eu consulto, então, os demais colegas, se alguém deseja votar ou se irão aguardar o voto vista do eminente desembargador Thompson Flores. Eu aguardo, senhor presidente. Eu aguardo, todos senhor presidente. Perfeitamente. Então, se todos aguardam, então, após votar o relator, dando provimento ao recurso para julgar procedente a ação de impugnação e indeferir o requerimento do registro de candidatura de Fabrícia Galiotto Dal Sotto, pediu vista o desembargador Thompson Flores. Os demais julgadores aguardam o voto vista, julgamento suspenso. Vamos, então, passar para o próximo julgamento. Bem, colegas, eu observo na rede que não há mais pedido de preferência, sustentação oral, e que os votos doravante estão todos como decisões unânimes na linha dos votos do relator, inclusive com a manifestação do Ministério Público no mesmo sentido. Então, dentro da nossa sistemática de trabalho, eu passaria a tão somente promulgar os resultados, mas, evidentemente, ressalvando que, a qualquer momento, qualquer dos colegas, e assim como o doutor Pumes, também poderá intervir para que haja destaque do processo e ser julgado com destaque na sua extensão. Então, vamos passar a proclamar os resultados com essa observação, como eu disse. Bem, o mandado de segurança 0600524 de Cachoeira do Sul. A unanimidade, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, forte no 485, inciso 6 do CPC. Recurso 060050465 de Giruá. A unanimidade, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, forte no 485, inciso 6 do CPC. Mandado de segurança 060052626 de Arroio dos Ratos. A unanimidade, julgar extinto o processo sem resolução de mérito com base no 485, inciso 6 do CPC. Recurso 060017372 de Triunfo.
À unanimidade, afastaram a preliminar e deram provimento parcial ao recurso interposto por Rivair Adair Lagranha, tão somente para que seja afastada a pena de multa no valor de R$5.000 fixado na sentença e negaram provimento ao recurso adesivo interposto por Glauco dos Reis da Silva, nos termos da fundamentação. Recurso 06001-285/34 de São Jerônimo, à unanimidade não conheceram. Recurso 0600434/77 de Rolante, à unanimidade acolheram os embargos de declaração para integrar o acórdão relativamente à omissão ocorrida, sem atribuir efeitos modificativos. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060017174 de Tramandaí. À unanimidade, negaram provimento ao recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão. Prestação de contas 229276 de Porto Alegre. À unanimidade, homologaram o acordo extrajudicial. Recurso 060012634 de Mostardas. À unanimidade, deram parcial provimento ao recurso para afastar a multa arbitrada no juízo de primeiro grau. Recurso 060021406 de São Borja. À unanimidade, negaram provimento. Temos agora aqui o processo administrativo da relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, na condição de corregedor, em que Sua Excelência está indicando o magistrado Fernando Alberto Correa Henning para exercer a titularidade da jurisdição da 108ª Zona Eleitoral a partir de 1º de março de 2021. A 108ª Zona Eleitoral é no município de Sapucaia do Sul. Presidente, esse aí é só está se retificando uma designação anterior, esse aí. Desculpe, não entendi, desembargador Armínio. Esse aí é uma retificação de uma designação anterior. Sim. Ali, mas é observado o mesmo critério de afastamento da justiça eleitoral, só que parece que o próprio doutor Fernando entrou em contato ali com o pessoal da corregedoria, trouxe essa informação e se está retificando. Tá, mas essa indicação do doutor Fernando não persiste? Persiste. Ele é que está entrando no lugar do colega anterior. Isso. Perfeitamente. As outras duas é normal. Certo. Então, como foi fraia, o doutor Fernando Henning, que está assumindo a partir de 1º de março, por indicação do eminente corregedor-geral. O próximo é um recurso, também um processo administrativo, 00291-611-20, de indicação do eminente corregedor para a 58ª Zona Eleitoral de Vacaria. E o eminente corregedor está indicando o nome da doutora Lilian Raquel Bosa para exercer a jurisdição da 58ª Zona Eleitoral a partir de 11 de janeiro de 2021. Por fim, o processo administrativo 00229-707-4201-96, no qual o eminente corregedor está indicando
para a 72ª Zona Eleitoral, município de Viamão, o nome do magistrado Cláudio Edel Ligório Fagundes para exercer a titularidade da 72ª Zona Eleitoral a partir de 27 de janeiro de 2021. Colegas, temos aqui que publicar 2 acórdãos julgados na sessão de 14 de dezembro, que é o embargo de declaração 060-02-85-13, relatado pelo eminente desembargador Gerson Fischmann, e o recurso 060-01-90-44, relatado pelo eminente desembargador Diefenteller. A próxima sessão de julgamento, colegas, será nesta quarta-feira, 16 de dezembro, às 10 horas da manhã, tá? Alertando os colegas para o horário diferenciado do habitual. Então, quarta-feira, amanhã, 16 de dezembro, às 10 horas. Agradeço a participação de todos. Desejo a todos uma boa tarde, muito bom trabalho e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde.